Bom, vamos direto ao ponto. Existe uma ideia super comum de que assistência à saúde é um serviço passivo, né? A pessoa vai até o hospital ou a clínica, senta ali e simplesmente recebe o cuidado que os profissionais decidem oferecer. Mas olha, as regulamentações de saúde modernas contam uma história completamente diferente. Nesta nossa análise do material original, a gente vai reestruturar totalmente essa dinâmica. Vamos detalhar o artigo 22. É uma legislação fundamental que deixa bem claro que a saúde não é de forma alguma uma via de mão única, e sim uma parceria ativa. O nosso foco aqui não vai ser o que os médicos precisam fazer, mas sim o que a lei realmente espera de quem está ali, na cadeira do paciente. E aí chegamos à pergunta central da nossa análise de hoje. Quais são as responsabilidades legais de um paciente? O que a lei exige de verdade daquelas pessoas que buscam assistência médica? É muito comum a gente focar os debates só nos direitos dos pacientes, o que, claro, é absolutamente essencial. Só que para o sistema de saúde funcionar com eficiência e segurança, a legislação também estabelece deveres claríssimos. Então, o que será que a lei exige especificamente? Nas próximas etapas, nós vamos desconstruir o texto da lei para entender, de um jeito bem prático e objetivo, cada uma dessas responsabilidades legais. Vamos para a primeira parte, o papel ativo do paciente. Vamos ver como isso funciona na prática. A lei simplesmente descarta aquela noção do recebedor silencioso e institui a primeira, e talvez a mais importante, regra do artigo 22, a obrigação de compartilhar informações. O texto legal exige, literalmente, que o indivíduo ou a pessoa indicada por ele seja responsável por fornecer um histórico médico completo. E estamos falando de tudo, viu? Doenças passadas, histórico de internações anteriores e até a lista de medicamentos que já estão em uso. O ponto crucial aqui é o motivo disso tudo. Omitir informações prejudica diretamente a capacidade da equipe médica de traçar o tratamento correto. A lei exige transparência total desde o primeiríssimo momento, justamente para ajudar na condução dos cuidados. Número 2. O dever de comunicação transparente. O compartilhamento do histórico médico não é aquele tipo de coisa que acontece só uma vez lá na triagem e acabou. Precisa ser uma constante. O paciente e a equipe médica têm que manter um diálogo contínuo. E tem um ponto fascinante nessa lei. Ela estabelece que é responsabilidade do paciente fazer perguntas e pedir mais esclarecimentos sempre que não entender algo sobre o seu estado de saúde ou sobre o tratamento. Em ambientes médicos, é super normal as pessoas ficarem meio intimidadas com os termos difíceis ou com medo de tomar o tempo do médico, né? Mas a lei inverte completamente essa lógica. Se bater aquela dúvida, a responsabilidade legal dita que o questionamento tem que ser feito. Isso garante que qualquer consentimento seja verdadeiramente informado e que a pessoa saiba exatamente o que está acontecendo com o próprio corpo. Seção 3. Regras e tratamento e da instituição. Assim que o plano de cuidados é definido e comunicado, a dinâmica muda para a parte prática. E aqui nós temos duas responsabilidades que andam de mãos dadas, como se fossem duas peças de um grande quebra-cabeça. Primeiro, a obrigação de seguir as orientações dos profissionais e finalizar a medicação exatamente na data determinada. Todo mundo aqui já sentiu aquela tentação de parar o antibiótico só porque a dor passou, não é verdade? Mas a lei exige esse compromisso até o final. E além disso, essa colaboração vai além do corpo da pessoa e chega ao ambiente ao redor. É obrigatório cumprir as regras e os regulamentos do serviço de saúde. Isso inclui coisas como horários de visita, normas de higiene e todos os protocolos de segurança da instituição. Agora, o ponto mais interessante é entender como a lei equilibra essas responsabilidades. A gente acabou de ver que o tratamento precisa ser seguido até o fim, certo? Mas a legislação também reconhece a autonomia do indivíduo. Existe o direito de desistir do tratamento, sim, sem dúvida. Só que a contrapartida legal é a obrigação inegociável de informar os profissionais de saúde sobre essa desistência. Abandonar o tratamento em silêncio simplesmente viola as regras da lei. E não para por aí. A legislação também exige a notificação imediata sobre qualquer mudança inesperada na condição física. É a garantia de que os médicos não vão ficar totalmente no escuro caso aconteça alguma reação adversa. 4. Direitos, representação e respeito. A relação na área da saúde mexe muito com a dignidade humana, com limites éticos e com o convívio em um espaço que lida o tempo todo com situações de alta vulnerabilidade. Para isso, a lei traz um termo jurídico bem específico, as diretivas antecipadas de vontade. Traduzindo o juridiquês, trata-se de um documento formal, por escrito, onde a pessoa declara quais são seus desejos de cuidados médicos caso perca a capacidade de se expressar no futuro. É o que muita gente chama de testamento vital. E a responsabilidade aqui é de quem está sendo atendido. É preciso garantir que a instituição de saúde receba e guarde uma cópia dessas diretivas, caso elas existam. Ou seja, a lei protege as escolhas da pessoa, mas exige que ela tome a iniciativa de colocar esse documento nas mãos da equipe do hospital.
Dando sequência a essa preparação para cenários mais difíceis, a lei define uma ação prática bastante direta. É responsabilidade do indivíduo indicar oficialmente quem vai ser o seu representante legal para os fins dessa legislação. Imagina o seguinte: se acontecer qualquer incapacidade de comunicação por parte de quem está internado, a equipe de saúde não pode simplesmente ficar paralisada. Ao cumprir esse dever de indicar alguém, existe a garantia de que as decisões fluam tranquilamente através de uma pessoa de confiança, legalmente designada. Isso evita conflitos familiares ou atrasos que podem ser críticos para o tratamento. E, para fechar a análise dessas cláusulas, temos uma regra que pode até soar como o básico da convivência em sociedade, mas que está muito bem amarrada na lei como uma responsabilidade formal. Existe um dever legal de respeitar os direitos dos outros pacientes e dos profissionais que trabalham ali. Hospitais e clínicas são ambientes complexos, superestressantes, lidando com dores extremas e emergências o tempo todo. Essa determinação legal garante que, não importa a gravidade da condição da pessoa, absolutamente ninguém está isento de tratar a equipe médica e os colegas de quarto com a dignidade e os limites que a legislação exige de todos nós. Então, o que a leitura aprofundada desse artigo 22 nos mostra é uma verdadeira quebra de paradigma. A lei brasileira estabelece categoricamente que a qualidade do atendimento médico não depende apenas dos médicos, dos enfermeiros ou da infraestrutura do hospital. Ela depende, acima de tudo, do engajamento ativo